A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e compartilhe esse conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar um tema importante. O tema é militar para ser coroado ou guerrear para ser coroado. Vamos iniciar com uma introdução. Vivemos em uma época onde estamos muito distraídos. A missão da igreja é salvar almas. E existe um ser, o diabo, que quer impedir a salvação das almas. Então, já que a missão da igreja é salvar almas, existe um ser que quer impedir, a gente vai acabar travando uma guerra. Então, ou seja, a missão da igreja é estar em combate contínuo contra esse ser que quer impedir a salvação das almas. Tá certo? Então, a gente está distraído, esquecendo esse detalhe, que a nossa trajetória cristã é uma trajetória de combate, é uma trajetória de peleja contra esse ser, tá certo? Então, a gente não pode ficar distraído, achando que a nossa missão é simplesmente a adoração a Deus. Isso é um dever, não só do cristão, mas de todo ser humano, a adoração a Deus, tá certo? Mas a igreja ela tem uma missão específica, salvar almas, e como eu falei anteriormente, existe um ser que quer impedir a salvação das almas, que é o diabo. Dada essa situação, estamos diante de um combate, da igreja querendo salvar almas e do inimigo querendo impedir a salvação das almas, tá certo? Então não podemos ficar distraídos e negligenciarmos qual é de fato a missão da igreja, que é estar em combate. Tá certo? Vamos ler uma passagem bíblica que vai deixar isso claro. Tá certo? Vamos fazer a leitura de Efésios capítulo de número 6. Vai ficar claro que a gente não está aqui simplesmente para adorar, mas em um combate, em uma guerra declarada contra o diabo. Tá certo? Então vamos fazer a leitura aqui de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas cilatas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, ou seja, está claro aqui, Paulo está dizendo, a vida cristã é uma guerra. E essa guerra tem sim um inimigo identificado, é o diabo, tá certo? Então não adianta a gente negligenciar essa verdade, tá certo? Então a igreja não pode ficar distraída, achando que já está tudo bem. Nós temos uma guerra. Existem vidas na mão do diabo, aprisionadas pelo diabo. E a gente precisa resgatar essas vidas. Então, é uma guerra declarada contra o diabo. Está aqui exemplificado pela palavra de Deus. Então, vamos continuar o raciocínio. Então, o diabo ele vai tentar impedir a salvação das almas e impedir o avanço do Evangelho de Deus, que no caso é o Evangelho de Deus que salva as almas. E como eu falei, a Bíblia faz essa analogia da vida cristã
como um combate. E agora é necessário a gente estabelecer aqui um pressuposto, que é o pressuposto do combate. Ou seja, quais são as premissas de um combate. Então a gente vai aqui citar algumas, tá certo? Eu vou citar duas. Que todo combate tem essas premissas, tem esse pressuposto, tá certo? Ou seja, ninguém entra na guerra para perder. Não é o objetivo de ninguém entrar em uma guerra para perder, e sim para sair vencedor. Todo mundo entra em uma guerra para sair vencedor. Esse é o primeiro pressuposto do combate de uma guerra. O segundo pressuposto, ou a segunda premissa, é que em uma guerra ou em um combate existem os dois lados que estão em oposição. Ou seja, a igreja que está em oposição ao diabo e o diabo que está em oposição à igreja. E em uma guerra, só um dos lados pode ser vencedor. Tá certo? Então, ou a igreja vai sair vitoriosa, ou o diabo pode sair vitorioso. Tá certo? Então, em uma guerra, em um combate, existem esses dois pressupostos. Tá certo? Tem essas premissas. Ninguém entra para perder e só vai ter um vencedor. Tá? Não tem como os dois lados saírem vencedores. Eu sei que muitos podem dizer, mas essa guerra já está vencida, a igreja vai vencer essa guerra. A gente vai estudar aqui, a gente vai ver que para a igreja sair vencedora nessa guerra, é necessário ela seguir alguns requisitos, alguns parâmetros, algumas orientações. Caso contrário, não tem como a igreja sair vitoriosa. Lembrando que a igreja somos nós. Cada um de nós é um membro em particular da igreja. Eu não estou dizendo aqui de uma derrota geral da igreja, eu estou dizendo de uma derrota, às vezes, individual. Eu e você pode sair derrotado nessa guerra. Tá certo? Então, vamos lá. Então, baseado nesse pressuposto de que só um pode vencer e que ninguém entra na guerra para ser perdedor, para ser derrotado, Paulo, ele dá uma seguinte orientação, que é o tema do nosso estudo. Para ser coroado, ou seja, ser vencedor, sair vitorioso, é necessário militar ou lutar legitimamente. Se a gente não lutar legitimamente, a gente não sai vitorioso nessa guerra. Então essa é a receita para a gente ter sucesso nesse combate. Tá certo? Mas, irmão Bruno, o que seria lutar legitimamente ou militar legitimamente? A palavra legítimo já diz. Ou seja, a gente só vai sair vitorioso nessa guerra se a gente usar a metodologia legítima que dará sucesso nesse combate. Irmão Bruno, e qual é a metodologia legítima? A metodologia que é ensinada pela palavra de Deus. Então, ou seja, a metodologia legítima são as orientações que a Bíblia dá para a gente sair vitorioso nesse combate. Isso é militar legitimamente. Você está pegando as orientações legítimas, autênticas, verdadeiras. O que é lutar de forma ilegítima? É você seguir outros métodos e não os que a Bíblia transmite, tá certo? É a questão da modernidade da metodologia. O homem querer colocar os seus traços na metodologia que já foi dada por Deus, tá certo? Ou seja, quando a gente abandona essa metodologia e tenta criar uma própria, a gente tem uma grande chance, se não dizer uma total chance de sair derrotado nessa guerra, tá certo? Vamos fazer a leitura para os irmãos ver que isso não é uma invenção do irmão Bruno. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso. Então,
Vamos fazer a leitura aqui de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo de número 5. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo de número 4 para a gente entender o contexto. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado, ou seja, se não lutar ou militar legitimamente. Então, Paulo deixou claro, se o atleta, se o soldado não lutar, não militar legitimamente, não tem como ele ser coroado, não tem como ele sair vencedor. Então, é o Espírito Santo que está dizendo isso, através do apóstolo Paulo. E como eu falei, lutar legitimamente é usar a metodologia que a Bíblia transmite. A metodologia que a Bíblia transmite, essa metodologia é a autêntica, é a legítima. A metodologia que o homem cria é uma metodologia ilegítima, não é autêntica, tá certo? Isso vai ficar mais claro no decorrer do estudo. Então vamos continuar o raciocínio. Já que o objetivo dessa batalha, desse combate, dessa guerra é salvar almas, então a gente tem um objetivo, a gente tem um alvo. Então qual é a metodologia que a Bíblia ensina para a gente abordar as pessoas que estão aprisionadas pelo diabo? Qual é a metodologia? Ou seja, a metodologia é uma pregação adequada para esse público. Então, ou seja, a pessoa que está aprisionada pelo diabo, ela está em pecado. Ela é serva do pecado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar que ela está em pecado, que ela precisa se arrepender. Então, ou seja, qual vai ser o estilo de mensagem que a gente vai trazer para essa pessoa? A mensagem do arrependimento. Tá certo? A mensagem do arrependimento. Essa é a metodologia que a Bíblia ensina. Você tem que mostrar que a pessoa precisa se arrepender. Precisa deixar as práticas pecaminosas. Mostrar depois que ela precisa nascer de novo. Como Jesus falou para Nicodemos no Evangelho de João, capítulo de número 3, capítulo de número 3. Então, ou seja, a gente precisa utilizar a metodologia correta, a metodologia legítima, a metodologia autêntica. A metodologia legítima para a gente trabalhar com a pessoa que está no pecado, aprisionada pelo diabo, é a mensagem de arrependimento, a mensagem de novo nascimento. Tá certo? Irmão Bruno, eu não acredito nisso. Vamos ver que é a metodologia que a Bíblia utiliza. Vamos fazer a leitura aqui de algumas passagens. Eu não tinha programado no escopo dessa aula, mas para ficar mais completo, a gente vai citar aqui, tá certo? Então vamos procurar para a gente fazer a leitura dessas passagens. Olha, vamos ler Evangelho de São Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, ou seja, a pregação de Jesus Cristo para resgatar as pessoas que estavam aprisionadas pelo diabo era a pregação do arrependimento. Então, ou seja, Jesus usou essa metodologia.
na sua própria pregação. Tá certo? Será que os discípulos seguiram esse comportamento? Então vamos lá. Vamos fazer agora a leitura de Atos. Para ver se os discípulos seguiram essa metodologia na sua abordagem para com o pecador. Atos capítulo de número 2, versículo de número 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ou seja, Pedro, assim que é batizado ele e os apóstolos com o Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, com o batismo do Espírito Santo, as pessoas ficam curiosas, querendo entender que fenômeno foi aquele e como elas fariam para receber aquele fenômeno, e Pedro já inicia dizendo: olha, vocês têm que se arrepender. Se vocês não se arrepender, não tem como vocês serem salvos e participar das promessas da salvação, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, ou seja, está aqui, os discípulos seguiram a receita, a metodologia, que é o que a Bíblia orienta. Quem foi o primeiro a introduzir essa metodologia no Novo Testamento? O próprio João Batista, o último dos profetas. Então, ou seja, essa metodologia é muito bem fundamentada nas Escrituras Sagradas, certo? Não tem como a gente questionar a autenticidade dessa metodologia em abordagem para com as almas perdidas. Vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, ou seja, tá claro aí. Essa é a metodologia, essa é a mensagem quando a gente vai abordar o pecador. Essa é a orientação dada por Deus. Então, essa é a metodologia legítima. Se a gente muda, se a gente vai lá e começa a usar outros tipos de pregação para abordar o pecador, nós não estamos lutando legitimamente. Estamos lutando de forma ilegítima, não é essa a metodologia orientada pela Bíblia. Então a gente vai sair perdedor. É isso que Paulo está dizendo. Se a gente quiser sair vitorioso nessa batalha, a gente tem que seguir a metodologia, lutar de forma legítima, como a Bíblia orientou. Tá certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, qualquer sugestão. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Então, ou seja, essa seria a forma de ataque no combate. Ou seja, em um combate você tem um ataque e tem a defesa. Então, ou seja, qual é a metodologia de ataque? Já que o objetivo é ganhar almas. Essa é a missão da igreja, salvar almas. Qual é o nosso ataque? Mensagem do arrependimento, mensagem do novo nascimento, porque o nosso objetivo é salvar almas. Essa é a metodologia legítima. Só assim vamos ser coroados. Qual é agora a forma de defesa? Qual é a metodologia de defesa? Porque uma vez atacando o inimigo, ele vai contra-atacar. Então, qual é a forma de a gente se defender dos ataques, da retaliação do diabo? Já que a igreja está avançando no terreno a qual ele está dominando, que é esse aprisionamento das vidas no pecado. A Bíblia também ensina. A Bíblia ensina a gente estar em santificação, ou seja, em separação do mundo. A gente precisa ser separado do mundo. Jesus ensinou isso, deixou bem claro. Eu não sou do mundo e vocês não devem ser do mundo. Quando eu digo mundo, é o sistema que governa esse mundo. Eu não digo os governos, é o sistema de filosofia que governa este mundo. Ou seja, a cultura deste mundo.
O cristão não pode ser dessa cultura, tá certo? Então, ou seja, a metodologia de defesa é a santificação. Você está santificado. É você renunciar. Ou seja, o evangelho da renúncia. Jesus deixou claro. Aquele que não renunciar, pai, mãe, esposa, esposo, filhos, aquilo que pode afastar a gente de Deus, não é digno de mim. Tá certo? Então, a renúncia é uma tática de defesa. Por quê? Porque a gente sabe que o inimigo é tentador por natureza. Qual é a forma de ataque? Ele vai tentar derrubar o pregador, já que é o pregador que está atacando. Então, ou seja, ele derrubando o pregador, ele acaba com um ataque que o pregador está promovendo no seu domínio. Ou seja, tirando aquelas vidas que estão no domínio do diabo para o domínio de Deus. Então, ele derrubando o pregador, ele derruba esse ataque. Então, como é que ele vai atacar? Seduzindo o pregador. Disponibilizando tentações para que o pregador peque contra Deus e deixe de ser usado pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, se a gente não se santificar, se a gente não renunciar ao pecado, ou as coisas que podem afastar a gente de Deus, o diabo vai oferecer essas tentações, a gente vai cair, vai deixar de ser usado pelo Espírito Santo. Então, essa é a forma de defesa nesse combate. E essa orientação é dada pela própria Bíblia. Se a gente deixa essa metodologia, que é legítima, a que a Bíblia ensinou, e usa outra, a gente não vai sair vitorioso nessa guerra, tá certo? Eu vou citar essas passagens porque é interessante a gente mostrar que é bíblico. Então vamos fazer a leitura aqui. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ou seja, se você quer levar outras vidas para Deus, você precisa também ver Deus. Ou seja, um dia você ter esse encontro pessoal com Deus quando ele vir buscar a sua igreja. Se você não tiver santificação, você não vai ter esse encontro quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Então, como é que, se você não vai ter esse encontro, você vai conseguir levar outros a terem esse encontro? Fica difícil. Então, o diabo, sabendo disso, ele vai te atacar nesse ponto. Então, é necessário você usar essa metodologia da santificação. Agora, vamos mostrar a outra passagem sobre a renúncia. Vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, ou seja, está claro o texto aqui. Esse texto é bíblico, irmãos. Foi Jesus que falou. Não sei porque esse texto não é mais citado. Ninguém prega mais esse tipo de passagem. Mas é as palavras de Jesus. Tá certo? As palavras de Jesus trazem salvação. Ah, irmão Bruno, então Jesus veio trazer dissensão nos lares? Não. O que Cristo está querendo dizer é o seguinte, que muitas vezes um na casa vai aceitar Jesus Cristo e os outros não. E o que é que Jesus está querendo dizer? Esse que aceitou Jesus não vai mais concordar com as atitudes dos demais. Ou seja, ele não vai mais praticar. E isso pode gerar, sim,
uma certa discussão entre esses entes familiares. Então, ou seja, o que Jesus está querendo dizer é isso. Que muitas vezes as pessoas que estavam no pecado vão aceitar Jesus, só que os outros da sua casa vão continuar, e esses que vão continuar no pecado vão querer que esse que aceitou, que saiu desse sistema de condenação eterna, ou seja, esse sistema de pecado, continue fazendo as mesmas práticas. Então não vai haver uma concordância entre esses entes familiares. Então é isso que Jesus Cristo está falando. Olha, aquele que amar mais a pai, ou a mãe, ou a irmão, ou a esposo, ou a esposa, ou etc., mais do que a mim não é digno de mim. Então Jesus está dizendo, a pessoa que saiu das trevas do pecado deve permanecer firme, mesmo que os seus entes queridos tentem persuadir para ele voltar para as trevas. É isso que Jesus está querendo dizer. E isso exige uma certa renúncia, tá certo? Então, isso é um exemplo de renúncia, né? Que é o mais alto grau da renúncia, que muitas vezes é a questão da renúncia familiar, quando os familiares implicam na sua confissão de fé. Imagina as outras coisas que atrapalham a nossa caminhada cristã. Elas devem, com certeza, serem renunciadas, tá certo? Então, ou seja, a santificação e a renúncia são metodologias de defesa contra os ataques do diabo. Então, uma vez isso ficando claro, vamos continuar prosseguindo com o nosso estudo bíblico. Então, ou seja, se a gente utilizar essa metodologia que a Bíblia está orientando, tanto de ataque como de defesa, ou seja, como atacar as almas que estão no pecado e trazê-las para Cristo, e como se defender dos ataques do inimigo, porque a gente tirou essas almas que estavam no domínio dele para Cristo. Se a gente usar como a Bíblia orientou, tanto a metodologia de ataque como a metodologia de defesa, a gente está militando ou lutando ou batalhando legitimamente, seguindo as orientações da Bíblia. Quando a gente deixa isso e tenta usar as nossas, a gente está lutando de forma ilegítima, tá certo? Vou dar exemplos. Hoje você vai nos cultos e o que é que está acontecendo? Às vezes o culto tem bastante pecadores, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, e o pregador começa a trazer aquela mensagem de autoajuda, de otimismo, de esperança, dizendo, ei, olha para o seu irmão que está do lado e diz que ele vai ser um campeão, que ele vai ser um vencedor, que esse ano é o ano da vitória dele. Então, ou seja, ele está usando uma mensagem que não é apropriada para você abordar uma pessoa que está no pecado. Pelo contrário, a gente aprendeu aqui que é a mensagem de arrependimento, mostrando que aquela pessoa precisa mudar. A partir do momento que eu estou dizendo para os irmãos que estão uns aos lados dos outros, eu estou a dizer que eles devem proferir palavras dizendo que esse ano é o ano da vitória, que esse ano é o ano do sucesso, que ele vai ser um vencedor. Eu estou estimulando a ele a pensar que a maneira que ele está vivendo está adequada, que ele pode continuar viver daquele jeito, que ele vai ser abençoado. Então eu não estou estimulando ele a mudar os seus caminhos, tá certo? Então, irmãos, a igreja atualmente está mudando a metodologia de abordagem. E se a gente continuar com essa metodologia, a gente vai sair perdedor nessa guerra. Tá certo? A gente vai ser derrotado pelo diabo, porque a gente não está usando a metodologia legítima. Então, nos cultos, ao invés de os pregadores ficarem, diz para o seu irmão, diz para o irmão que está ao seu lado, olha, você vai ser vitorioso, olha, esse ano é o ano da vitória, olha,
você vai ser, enfim, um campeão. Enfim, essas frases que vocês já conhecem bem. Ao invés de o pregador ficar estimulando os irmãos ficarem dizendo uns aos outros esse tipo de coisa, ele deveria estimular o contrário. Olha, diz para o seu irmão que ainda não aceitou Jesus, essa pessoa que está ao seu lado, que ela precisa se arrepender, precisa mudar as atitudes dela e aceitar a Jesus Cristo para serem salvas, ou para ser salva. Aí sim você está usando a metodologia correta, tá certo? Então hoje, de forma maciça, a maioria dos cultos, principalmente no movimento pentecostal, tem seguido essa metodologia que a gente classifica de mensagem de autoestima, o de otimismo, o de oba-oba, tá certo? E isso não vai salvar os pecadores. E lembrando que a missão primordial da igreja é salvar os pecadores. Essa é a missão da igreja. E isso é uma guerra, porque o diabo quer impedir a salvação. Então, se a gente não usar a metodologia que a Bíblia orientou, a gente vai sair perdedor, vai sair derrotado. Lembrando que só existe um lado vencedor nessa guerra. Tá certo? Então, irmãos, fica aí a orientação. Eu vou fazer a leitura de outra passagem, Apocalipse, capítulo de número 13, 3, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Glórias a Jesus, glória a Deus. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tá certo? Olha a orientação que o apóstolo João está dando à sua igreja. Veja que a gente citou a passagem de Paulo. Paulo dizendo, para você ser coroado, você sair vencedor nessa batalha, você tem que batalhar legitimamente. Ou seja, guardando as orientações de como batalhar para salvar as almas, lembrando que a missão primordial da igreja é a salvação das almas. Agora a gente faz a leitura de um texto do apóstolo João, no livro de Apocalipse, e ele diz, guarda o que tens. O que é guardar o que tens? Ou seja, guarda as orientações que você recebeu, guarda as diretrizes que a Bíblia tem te dado. Para que você não perda a coroa. Tá certo, irmãos? Então, assim, hoje a igreja tem largado a metodologia autêntica e tem formulado a sua, como eu acabei de citar aqui, essas pregações de otimismo. Aí vocês podem falar, irmão Bruno, mas será que o que ele está pedindo aqui para guardar, será que realmente é o que a Bíblia orientou, que ele está pedindo para guardar, para que a gente não perda a coroa? Vamos ler o contexto. A gente fez a leitura do versículo de número 11. Vamos fazer agora a leitura do versículo de número 8. Conheça as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, ou seja, o contexto comprova que a questão de guardar aqui é a guarda da palavra de Deus. Tá certo? É a preservação das orientações passadas. Ela é a nossa segurança. Irmãos, para confirmar que a pregação de oba-oba, de otimismo, não é a metodologia correta para a salvação, eu gostaria de citar duas passagens de Jeremias para confirmar isso, para mostrar que isso é bíblico. Essas mensagens de oba-oba não salva, tá certo? Então vamos fazer a leitura de Jeremias, capítulo de número 27, versículo de número 14.
27, versículo de número 14. Olha só o que diz Jeremias. Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos dizem, não servireis ao rei de Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Eu não os enviei, diz o Senhor. Profetizam falsamente meu nome, para que eu vos lance fora, e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Olha só. No tempo de Jeremias, o povo estava em rebeldia. O povo precisava era se arrepender dos seus pecados. Entretanto, existiam profetas lá naquela época, falsos profetas, que falavam que o povo de Israel não ia ser levado em cativeiro para a Babilônia. Ou seja, uma mensagem de esperança, de otimismo para o povo que estava em pecado. Qual era a mensagem de Deus? Qual era a metodologia legítima? Falar que se eles não se arrependessem, eles seriam levados ao cativeiro, que foi o que Jeremias fez. Essa era a metodologia correta, levar o povo ao arrependimento e não trazer uma mensagem de falsa esperança. Entretanto, não foi isso que ocorreu e Jeremias aqui está advertindo. Tá certo? E o que é que a gente vê hoje? Esses profetas, esses pregadores, como eu falei anteriormente, falando para que a gente diga para os nossos irmãos que estão ao nosso lado, a gente nem sabe a situação espiritual, é um pecador que está necessitando se arrepender e o pregador estimula a gente ficar falando. Tu vai ser um campeão, tu vai ser um vencedor, esse é o ano da tua vitória. Esse é o ano que Deus vai te abençoar. Peraí, se a pessoa está em pecado e Deus quer salvar a pessoa, muitas vezes Deus traz até um juízo sobre aquela vida, para que aquela vida, através daquele sofrimento, retorne aos caminhos do Senhor, ou vá para os caminhos do Senhor, e a gente fica profetizando o que Deus não está falando para a gente dizer, para um pecador, é seguir justamente o exemplo desses falsos profetas, é seguir essa metodologia. Tá certo? Agora eu vou mostrar outra passagem para reforçar o que eu estou falando. Tá certo? Jeremias, capítulo de número 28, versículo de número 8. Olha só o que diz Jeremias. Os profetas que existiram antes de mim. Quando ele está dizendo aqui os profetas, ele está dizendo os profetas verdadeiros. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Olha só o que ele está dizendo, que os profetas que existiram antes dele, ou seja, os profetas de antigamente profetizavam guerra, mal, castigo. Versículo de número 9. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido ou reconhecido como profeta na verdade, enviado pelo Senhor. Olha só que lindo. Jeremias está querendo dizer que a característica dos profetas de Deus é que eles pregam castigo, eles pregam juízo, porque Deus envia o profeta para trazer o povo ao arrependimento, para que o povo não seja castigado. Agora, caso o povo não se arrependa, serão castigados. Então, a característica dos profetas que antecederam Jeremias, ou seja, os profetas de Deus desde a sua antiguidade, a característica marcante era essa, eles profetizavam juízo. Olha, se vocês não se arrepender, o castigo chegará. Aí, ele vai lá e diz, esses profetas que profetizam paz, ou seja, só bênçãos, eles estão fora da característica de um profeta antigo, de um profeta de Deus. Então, eles só vão ser reconhecidos como profeta, já que eles estão fugindo dessa característica, se a pregação de paz que eles estão pregando se cumprir. Caso contrário, eles não devem ser considerados, não. Tá ali, depois vocês examinem o contexto. Tá certo? Então, ou seja, e agora? A prevalência da mensagem cristã tem que ser uma mensagem de arrependimento, porque a missão da igreja é ganhar almas.
Não pode ser a prevalência da mensagem cristã só mensagem de otimismo. Tá certo? Essa é a metodologia correta. Dar mais ênfase à mensagem do arrependimento, à mensagem do novo nascimento, às diretrizes das características do cidadão do reino, do que essas mensagens de otimismo, de oba-oba, de evangelho adulterado, que não é o evangelho de Cristo. Não corresponde à realidade do evangelho de Cristo. São falsas mensagens. Deus abençoa, sim. Pode ser pregado mensagens de esperança, mensagens de otimismo, sim, mas elas têm uma dimensão reduzida, porque o objetivo da igreja, a missão primordial é a salvação das almas, as almas que estão perdidas. E as que estão perdidas necessitam de uma mensagem de arrependimento, de renúncia e de novo nascimento, e não de mensagens de oba-oba e falsas promessas, tá certo? Então, irmãos, eu vou fazer a última leitura da última passagem do estudo de hoje. Gostaria que vocês compartilhassem esse estudo. A igreja precisa reagir a esse engano que está se infiltrando de forma muito disfarçada dentro dos nossos cultos, dentro dos nossos púlpitos, tá certo? Eu vou fazer a leitura que vai demonstrar que isso não é um pedido meu, isso é um pedido de Deus para você. Então vamos fazer a leitura da epístola do apóstolo Judas. É o penúltimo livro do Novo Testamento. É o livro que antecede o livro de Apocalipse. Vamos ver o que a Bíblia pede. É um apelo bíblico para eu e para você. Judas capítulo 1, porque só tem um capítulo. Versículo de número 3. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito tempo estavam destinados para esse juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Senhor, a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então olha só o que Judas diz: exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque com o passar do tempo, homens ímpios iriam entrar dentro da igreja e transformar a graça de Deus em dissolução, ou seja, mudar a metodologia. Então, Judas está estimulando a gente batalhar por essa fé. E hoje Deus está fazendo esse apelo para você. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse ensinamento, porque nós estamos em um combate e a gente quer sair vitorioso. Se a gente não usar a metodologia correta, a metodologia legítima, se a gente não lutar legitimamente, a gente não vai ser coroado. A gente vai perder a coroa, como o apóstolo João bem afirmou em Apocalipse. Que Deus abençoe cada um de vocês.